Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio hoje a enfermeira Caroline, que é sócia fundadora, junto da sua irmã, da Curare Curativos. Caroline, seja muito bem-vinda e conta pra gente como surgiu esse projeto de vocês, a Curare. Muito obrigada pelo convite, Mari. A Curare Curativos, ela surgiu a partir de uma conversa, né, minha com a minha irmã. Retrocedendo um pouco no tempo, a Curare, ela surgiu há aproximadamente 11 anos atrás. Na época, minha irmã ainda estudava, não trabalhávamos juntas ainda. E nós tínhamos esse projeto, na verdade, trabalhava mais com cuidados domiciliares em si, tratamento de feridas, né, principalmente. E foi um projeto que eu precisei parar na época por conta de uma gestação de altíssimo risco que eu tive, né. Eu tive doença hipertensiva da gestação e acabei precisando parar. E na época, minha irmã muito jovem ainda, não tinha como estar tocando a empresa junto comigo, né. E infelizmente paramos por conta disso, né. Senão acho que a gente ia ser uma grande empresa, uma grande potência hoje. E aí, aproximadamente 2 anos atrás, a minha irmã chegou pra mim e... Ô, mana, vamos montar uma empresa de curativos? Ela me chama de mana, né? Aí fiquei naquela coisa, trabalho um monte, né? Ela também trabalha bastante e tal. Mas ela é muito insistente, né? Minha irmã é uma pessoa muito insistente e persistente também. As duas coisas, acabamos conversando e decidimos montamos essa empresa. E a gente está no mercado já há aproximadamente 2 anos, na verdade 2 anos e 4 meses agora, 2 anos e 2 meses, minto. E de um ano para cá, assim, o nosso faturamento aumentou muito. Que legal. Né? Uma quantidade muito pequena de profissionais que fazem esse tipo de tratamento aqui na Grande Florianópolis hoje. E estamos aqui, contando para vocês um pouquinho da nossa história. Eu confesso que para mim é algo novo, assim, né? Inclusive, eu fiz um vídeo agora cedo, falando que a gente ia te receber, né? Para falar sobre a especialidade de vocês. Uma amiga, até já passei o Instagram de vocês, o contato, que ela tem uma situação bem delicada em casa. Tá? Eu até olhei a foto, assim, que a gente que não é na área da saúde acaba se assustando, né? Depois ela vai entrar em contato contigo. Tá, então a equipe de vocês é formada por você e pela sua irmã, que também é enfermeira, né? Sim, somos em 2 enfermeiras. Trabalhamos em conjunto, eu e ela, né? Não existe cliente meu e cliente dela nessa história toda, né? Os clientes são nossos. Uhum. Cliente, quando a gente fala, são pacientes, né? Mas a gente trata como cliente e eu acho que é assim que todo paciente precisa ser tratado, né? E sempre tem muita discussão de caso, sempre tem muito diálogo entre nós para a gente poder, digamos assim, afinar o tratamento desse paciente. O nome é Curare Curativos, mas a gente sempre fala assim, curativo não, a gente trata pessoas portadoras de feridas, porque não é só a ferida que precisa ser tratada. Nos nossos clientes, a gente precisa tratar a ferida juntamente com a causa dessa ferida, né? E juntamente com o próprio, né, o social do paciente, a adesão ao tratamento, as outras comorbidades que ele porventura pode vir a ter. Então, quando a gente trata de feridas, a gente tem que tratar desse paciente sempre como um todo. Né? Ele não é uma ferida, ele é uma pessoa portadora de feridas. E quais são, além das feridas, quais são os principais serviços oferecidos por vocês hoje? Nossa especialidade é a estomaterapia, né? Tanto minha quanto dela. E ferida é o nosso carro-chefe, é o que a gente mais encontra. Além disso, a gente faz troca de sondas, por exemplo, cuidados com gastrostomia, cuidados com traqueostomia. A gastrostomia é quando o paciente se alimenta com uma sonda implantada diretamente no trato gastrointestinal. Pacientes sondados com sonda nasogástrica, sonda nasoenteral, que são sondas que entram pela cavidade respiratória aqui nasal e vai até o estômago do paciente ou até o intestino para ele poder se alimentar, né? Troca de sonda vesical, que é a sonda urinária, a gente faz esse tipo de tratamento também. Banho de leito, administração de
medicamentos, mas hoje 99,9% dos nossos clientes são pessoas portadoras de feridas. Portadoras de feridas. E qual é o público-alvo de vocês? Seria mais idoso ou não? Depende de... A gente tem uma quantidade maior de clientes, que são os clientes cadeirantes, que sofrem muito com lesões por pressão na região sacra, que é a região das nádegas, ali região trocantérica, né? Então é um público maior que a gente encontra. Pacientes acamados também é um público grande, porém a gente... É o que eu sempre digo assim, ó, a ferida, ela surge e surge, entende? É uma complicação que acontece no teu organismo, por algum motivo, algum fator ali, e de repente tu se encontra com uma ferida complexa. Então, principais causas de feridas, existem sim as principais causas, mas às vezes por um golpe do destino, por um azar, essa pessoa desenvolveu uma ferida que não consegue cicatrizar e acaba precisando de um auxílio, de uma ajuda, né? Que no caso é a nossa empresa. E quais são as mais comuns? A gente encontra muito úlcera venosa, né? Que é uma úlcera que a gente chama de estase venosa. A gente encontra muito as lesões por pressão também, que é muito comum. Essas são as duas mais frequentes ali. Os pacientes com diabetes, né? Que daí acabam desenvolvendo lesões nos pés, então os pés diabéticos também. A gente encontra, são, né? Digamos assim, os principais, e outros tipos de lesão, deiscência de sutura, né, que é quando a pessoa faz uma cirurgia, por exemplo, e aquela cirurgia acaba abrindo, né, uma lesão comum, um ralado que se transformou numa úlcera, a gente encontra bastante também. Como a gente falou, a lesão surge porque surge, né? E a gente tá aqui para tratar. Teve uma curiosidade agora. Teve alguma situação que vocês chegaram, se olharam e disseram assim, mano, agora... O que nós vamos fazer? Algum desafio? Qual foi o maior desafio de vocês? Teve um desafio muito grande, muito enorme que a gente encontrou. Na verdade, foram dois, né? Bem no nosso início mesmo, na verdade, foi o nosso primeiro cliente, né? Era uma senhora acamada, veio a falecer um tempo depois. Mas a gente conseguiu tratar a lesão Já iniciaram, dela. então, com... A gente iniciou com uma lesão enorme, gigantesca. E quando nós começamos, a gente começou muito sem dinheiro. Na verdade, a gente começou com nada. A gente começou com vontade. Uhum. Uma maleta de curativos que a gente comprou pela internet, junto com as coberturas, que a gente parcelou em 2 vezes no cartão de crédito, 2 vezes de R$250. E... apareceu, aquela cliente ali, apareceu para nós. E para a gente poder fazer o tratamento da ferida dessa cliente, ela ficava próxima ali onde a gente mora, né? Nós íamos a pé. Na verdade, a minha irmã ia muito a pé, e no final de semana, né, a gente ia de carro. E era um verãozão gigante, assim, um calor. E ela ia e voltava a pé. Aí ela comentou comigo que na volta, porque como a gente estava muito zerada mesmo de grana, assim, a gente tinha investido tudo que podia e que não podia na empresa, ela ainda deixou o celular dela cair no chão e quebrou. Para ajudar. Aí ela ainda pensou assim, puxa vida, eu tô quebrada mesmo, né? Eu tô arrombada mesmo, né? Só que depois dessa paciente, graças a Deus, assim, né? A gente põe muita fé no nosso projeto, deu um boom de clientes e hoje muitas vezes a gente trabalha com fila de espera para poder tratar legal. Os nossos clientes, assim. É o reconhecimento do trabalho, né? A gente é muito grato a isso, que bom, assim, né? Que bom. Isso não tem preço. Eu costumo dizer que tem valor, né? Tem valor. Eu li uma frase na internet que fala, onde há vida, há enfermagem, né? Sim. Então, o amor de vocês pela enfermagem já vem lá dos pais, né? Tem toda uma questão familiar. Sim, a nossa mãe se aposentou, né, trabalhando na saúde. Me lembro de quando eu era pequena, assim, que ela trabalhava no hospital infantil, ela falava muito das feridas que ela tratava, e eu acho que isso veio muito daquilo ali, né? Uhum. E me lembro da época que ela dizia que o surgimento do Dersane
Hoje em dia tu encontra em tudo quanto é farmácia, né? Mas na época, para ela pegar um novo, ela tinha que entregar o frasco vazio no almoxarifado do hospital e entregar um novo, que era caríssimo, caríssimo, né? E ela falava que ela desbridava a ferida, que ela, né, cortava com lâmina de bisturi e tal. Na época, para vocês terem uma ideia, né? Pra tu ver como a tecnologia aumentou tanto que ela dizia que ela precisava esfregar o leito da ferida para poder fazer sangrar, para poder crescer novos tecidos, né? E hoje a gente sabe, lógico, que quanto mais a gente esfrega um tecido de granulação, mais a gente degrada ele. E isso não faz muito tempo, né? Eu devia ter mais ou menos uns 12 anos na época, né? Então isso faz o quê? Faz 20, 30 anos, mais ou menos, né? Isso veio, nosso avô era farmacêutico e minha mãe contava que ele fazia uns emplastos com o pó do antibiótico e colocava nas feridas dos pacientes dele para poder cicatrizar. Então, isso já vem de uma longa história de tratamento de feridas, da vontade que a gente tem de trabalhar com isso, né? Isso só mostra o quanto evoluímos, né? Sim. A quantidade de tecnologia que a gente tem hoje para poder tratar é infinitamente maior do que o que a gente tinha há pouquíssimo tempo atrás. E hoje vocês têm um espaço físico para atendimento ou não? Ele é físico e ele é na casa da pessoa também? A gente atende no estilo home care, né, para os pacientes que têm dificuldade de se locomover. E começamos a atender no estilo home care e agora estamos abrindo o nosso espaço. Alugamos uma sala, estamos em período de reforma e aproximadamente daqui uns 3 meses nosso espaço vai estar aberto. Olha, que legal, para poder receber esses pacientes de fora que entram muito em contato conosco, né? E como é uma especialidade muito difícil de tu estar encontrando, né? Provavelmente deve ter mais, mas aqui na Grande Florianópolis, que a gente conhece, que trabalha de forma autônoma com isso, né, que as enfermeiras geralmente são terapeutas, elas estão institucionalizadas, né, ou trabalham em algum laboratório, né, algum tipo, ou trabalham em alguma clínica, as autônomas, nós temos, que eu sei, assim, até porque, né, o marketing da empresa quem faz sou eu, 5 autônomas. Somos nós duas, né, eu e minha irmã, outras 2 enfermeiras que trabalham, que tem um consultório lá no centro. Muito pouco, né? E uma outra que tem em Campinas. Olha, né? Só. Que eu sei, assim, porque como a gente tá, né, nessa questão de até mercado mesmo, né? O mercado é um tubarão que engole a gente. Sim. E a gente precisa estar por dentro dos nossos concorrentes, né? Concorrência de mercado. Concorrência, mais que a gente, como toda área, né? Sim, o sol brilha para todo mundo, né? E a gente precisa fazer o nosso, né? E aqueles que se especializam, né? Que buscam conhecimento, querendo ou não, acabam saindo na frente, né? Vocês devem ter muita questão de indicação também, né? Sim. Curaram meu pai, meu irmão, agora acaba passando. Sim. Inicialmente, a gente iniciou para poder trazer os pacientes, né, os clientes para nós, a gente começou com o tráfego pago, né? Hoje a gente conseguiu diminuir bastante o valor investido no tráfego pago justamente por conta da indicação. Teve uma vez que aconteceu isso no ano passado, ali entre agosto e outubro do ano passado, que nós ficamos 2 meses sem fazer publicidade porque não estava dando conta do trabalho. Demanda. Que legal. E como é muito difícil encontrar gente experiente que trata feridas, a dificuldade nossa também de trazer colaboradores para a nossa empresa, né? Já pensamos várias vezes em trazer, em contratar alguém e tal, mas a gente conversamos direitinho e não, vamos esperar a coisa estabilizar, a gente está conseguindo faturar bem dessa forma, para a gente poder trabalhar e fazer ela crescer um pouco mais e até a gente ter, né, uma estrutura bacana, que no caso é a nossa sala, para a gente poder estar contratando alguém, por enquanto, e treinar essa pessoa para poder manter a mesma qualidade de trabalho que nós, né? Você falou ali lá no início da nossa conversa sobre diabetes, né? Sim. Quais as principais doenças que pode dizer que acabam ocasionando feridas? Existe um ranking assim, tal doença? Hoje, infelizmente, né? Ou não sei se felizmente, mas eu acho que infelizmente. A pessoa portadora de feridas, a ferida em si, ela não tem um CID, que é um Código Internacional de Doenças. Mas estima-se hoje,
né? No nosso país, cerca de 800 mil pessoas portadoras de feridas. Se a gente for dividir isso em 26 estados, mais o Distrito Federal, né, dá em torno de vamos botar 50 mil pessoas, 20 mil pessoas por estado, né? Então, é uma coisa muito grande. É muita coisa. É muita coisa, né? O que a gente encontra de estatística hoje para pacientes portadores de feridas são as estatísticas da diabetes, né? Que é a principal causa de lesão nos pés dos pacientes hoje em dia. E hoje no nosso país, em torno de 80 mil pessoas são portadoras de feridas por conta da diabetes, né? E dessas pessoas com feridas, 45% sofrem amputações de membros, né? Então, diabetes é a principal causa. Outra causa muito grande é as úlceras venosas, que são as úlceras causadas por pacientes que têm varizes, né, que sofrem de estase venosa. Encontramos bastante a úlcera hipertensiva, que são causadas em pacientes que têm hipertensão arterial. São úlceras extremamente dolorosas. Úlceras arteriais, né, também, que é causado por alguma obstrução de artéria, né. De patologias que causam lesões, são essas. Aí existem as comorbidades, que a gente fala que são as doenças crônicas, né? São os pacientes que são restritos ao leito, né? Que tem uma comorbidade, fez ele ficar restrito ao leito. Idosos tendem a ter um risco maior de desenvolver alguma lesão de pele por conta da perda da elasticidade da pele. Então, são N fatores que causam feridas e, infelizmente, a gente não tem uma doença específica para feridas, né? Um CID específico para dizer, não, essa pessoa tem uma ferida, né? A obesidade, ela agrava? Agrava. A obesidade agrava, porque a obesidade, ela gera no cliente também uma estase venosa, né? E gera no cliente também o que a gente chama de linfedema, né? E esse edema, principalmente de membros inferiores, faz com que o sangue fique muito represado ali na região dos tornozelos e ali extravasa moléculas de dentro da corrente sanguínea para fora, lesiona a pele de uma certa forma que deixa ela um pouco mais sensível, a pele perde a elasticidade e acaba gerando ali uma lesão por conta disso. Certo. Além de todo o conhecimento teórico que vocês têm, né, da especialidade, vocês fazem uso de tecnologias também? Sim, a gente utiliza tecnologias, né? O próprio curativo, ele já é muito tecnológico, né? O que a gente chama de curativo são as coberturas, os correlatos, né? Que a gente fala. Ele tem toda uma tecnologia, eu vou usar tal cobertura, por exemplo, para eu poder absorver a umidade em excesso dessa ferida, né? Então, para eu absorver a umidade em excesso, eu vou usar, por exemplo, uma espuma absorvente, uma hidrofibra, né? Essa ferida tem uma infecção local, eu posso estar utilizando correlatos ali à base de prata, por exemplo. Então, tudo é muito tecnológico no tratamento de feridas, né? Eu preciso favorecer uma granulação, vou usar um hidrogel, por exemplo, né? A ferida, ela não é só um curativo. Tratar ferida não é só um curativo, né? Tratar ferida é tu conseguir fazer com que essa pessoa tenha novamente a qualidade de vida que ela perdeu por conta da presença daquela lesão de pele. Uma pessoa portadora de feridas é uma pessoa que tem uma autoestima extremamente baixa, né? É uma pessoa que não vai sair de casa porque ela sente uma dor. Ela é uma pessoa que, por exemplo, ela não vai sair de casa porque ela tem um curativo ali na perna. E aquele curativo tem secreção. E aquilo ali está sujo. Ou às vezes tem cheiro, né? Então, as tecnologias que a gente utiliza justamente para melhorar um pouquinho a autoestima dessa pessoa. Fazer com que essa pessoa se reabilite da melhor forma possível. E para poder trabalhar com essa pessoa com que isso devolva a qualidade de vida dela, né? Então, a gente usa esses correlatos. Por exemplo, a gente utiliza laser terapia, né? A gente trabalha com laser. A gente trabalha com laser. Futuramente, a gente vai estar trabalhando com ozônio também. Só o nosso espaço fica pronto, a gente vai trabalhar com ozônio terapia. E a gente tem uma parceria muito bacana com uma biomédica que também se chama Caroline, né? A gente tem uma parceria com ela que a gente utiliza em alguns pacientes a matriz de fibrina também, que é retirada, matriz de fibrina. A gente retira o sangue do paciente, centrifuga, é chamado de band-aid natural. Centrifuga, na centrífuga ali,
Ali ela faz uma matriz, né? Separa o plasma da parte vermelha do sangue, das hemácias. E aquilo ali libera fatores de crescimento importantíssimos para o tratamento de feridas, né? Para o fechamento de lesões. Trabalha como um anti-inflamatório natural, trabalha com a prevenção de sangramentos. E a gente utiliza ali em determinadas feridas que são indicadas a utilização da matriz de fibrina, do plasma rico em plaquetas, a gente também faz isso. Olha só, pode-se dizer então que o espaço de vocês vai ser um hospital de feridas? Já pensou a gente ter na região um centro especializado, né? Sim. Queria eu que fosse um hospital de feridas, né? Queria eu que fosse. Já estou prevendo aqui, tá? Futuramente. Se tu tá prevendo, então eu fico muito feliz, né? Mas vai ser um espaço muito bacana. Muito. Vai ser um espaço bem legal ali, vai ser muito bonito, né? Eu acho que foi uma coisa que a gente fez com muito esforço, né? Com muita dedicação, com muito amor pela Curare, o que eu ia falar, e feito com carinho, né? Porque quando a gente coloca uma pitadinha de amor em qualquer projeto, né? A tendência é crescer. Ô, Caroline, mais uma pergunta. Qual é o tempo médio de tratamento de uma ferida? O tempo é muito variável, né? Muito variável. O que a gente pode acelerar para tratar uma ferida, a gente acelera. Mas como é que eu vou te dizer? Tem muitos fatores que influenciam na cicatrização. E qual foi o período mais longo que vocês tiveram de um tratamento? 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Isso varia muito conforme o tamanho da ferida, né? A idade do paciente influencia demais, né? A questão da obesidade influencia muito, né? Desnutrição, hipertensão arterial influencia, pacientes DPOC, que são os pacientes que têm enfisema pulmonar, né? Então, tudo que diminui o aporte de nutrientes para aquela lesão ali vai fazer com que essa cicatrização atrase. Aí que a gente entra com o laser, né? O laser, ele vai trabalhar nessa ferida da seguinte forma: ele vai causar vasodilatação, aumentar o fluxo sanguíneo ali para aquela região ali, explicando por cima ali, falando por cima, né? E a partir daí, se ele aumenta o fluxo sanguíneo, ele aumenta o aporte de nutrientes. E a célula ganha energia para poder cicatrizar essa ferida, né? Essa é muito importante isso. Por exemplo, a ozonioterapia, ela aumenta o aporte de oxigênio, né? A matriz de fibrina que eu estava falando aqui anteriormente, ela vai liberar fatores de crescimento tecidual. Então, tudo isso vai... o que a gente pode fazer para acelerar, a gente acelera. Né? Agora, dizer... às vezes os clientes chegam para a gente e perguntam assim: há quanto tempo para cicatrizar? Depende, né? Depende. Cada caso Depende da tua resposta ao tratamento, né? Depende de uma série de coisas ali que independe da gente, né? A gente sempre fala, o tratamento de feridas, ele é 30% profissional e 70% paciente, né? Se é uma pessoa que se alimenta bem, que toma água, né? Se é uma pessoa que tem uma vida mais regrada, uma pessoa que não bebe, uma pessoa que não fuma, a resposta ao tratamento é totalmente diferente do que uma pessoa ao contrário, por exemplo, né? Então, depende bastante. Isso vai ao encontro, então, da minha próxima pergunta. Vocês têm que ter um trabalho também em conjunto com a família do paciente, Justamente. né? Justamente. A família é extremamente importante para a própria adesão ao tratamento, né? A ferida é uma coisa que mexe muito com o psicológico da pessoa. Nós tínhamos uma paciente... Bom, eu não vou falar o nome dela aqui porque eu acho que não deve, mas é uma paciente que a gente teve muito carinho por ela. Muito carinho. E... O que me cortava o coração, assim, que cada vez que a gente chegava para atendê-la, né? Ela tá muito chorosa, né? Uma paciente jovem, extremamente ativa. Uma mesa de bilhar caiu em cima da perna dela e ela acabou se machucando por conta disso e acabou fazendo uma necrose, uma ferida gigantesca na parte da panturrilha. E toda vida que a gente chegava lá, ela chorava. Né? Ou ela chorava porque aquilo ali doía, né? Porque aquilo ali tinha secreção, aquela ferida dela ali e tal. E foi muito bacana estar tratando ela, porque ela foi uma pessoa que aderiu muito, ela tinha uma força de vontade muito grande para cicatrizar aquilo ali, Isso né? também é parte do tratamento, né? Sim. E quando a gente realiza o tratamento de uma ferida numa pessoa, muitas vezes a gente deixa de ser a enfermeira
que trata aquela pessoa ali, né? E acaba sendo uma amiga da família, por exemplo, né? Porque daí chega, eles esperam a gente chegar, aí a gente conversa sobre tudo, aí tem sempre um desabafo, aí tem as fofocas da família também, que eu acho muito engraçado isso. Fulano não tá cumprindo as coisas. Sim, sim. Não tá se comportando. Então a gente acaba, né, criando uma certa intimidade com essa pessoa, porque ela confiando no nosso trabalho, né, e a gente fazendo com que aquele momento ali, que é tão doloroso, se torne minimamente agradável, a gente vai conseguir fazer com que aquela pessoa ali nos espere da próxima vez mais feliz. Né? Ela vai vir aqui, ela vai fazer amenizar, o meu curativo, né? Amenizar o sofrimento, né? Justamente. Então é muito... o universo das feridas é muito fantástico, assim. Que legal, que legal. É que vocês trabalham, né? Vocês lidam com o que é mais caro para o ser humano, que é a saúde, né? Isso. E é diferente de uma doença interna, né? Eu sou hipertensa, por exemplo, né? Eu falo isso porque eu sou hipertensa. Isso não aparece na minha pele. A minha pele tá íntegra, sabe? Isso não tem cheiro, isso não tem dor, né? Eu não vou andar com uma atadura que todo mundo vai ver, né? Então, a partir do momento que mexe com a tua autoimagem, é degradante para a pessoa. Então a gente observa quanto mais jovem essa pessoa é, mais difícil de fazê-la entender isso, né? Por exemplo, quanto mais ativa ela é, mais difícil ela aceitar aquela condição que ela se encontra. Então cada tratamento de ferida é um tratamento, cada paciente é um paciente único para curar, né? A gente faz um plano de cuidados específico para cada um, justamente para evitar, né, ao máximo que essa pessoa se sinta menos importante porque ela está com aquela lesão de pele ali. Tem muito da psicologia, né? Acho bastante. Bastante, né? Bastante. E cada história que tu escuta, assim, cada família que tu visita, né? Tem uma família aqui próximo aqui de onde eu tô, ela nos espera com o café pronto. Com a mesa posta. Que legal. Né? Então a gente tem que chegar, tomar o cafezinho. Senão é uma ofensa, né? Não, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E tu já é cafezeira, né? Porque tu chegou, já ofereci café, essa é das minhas. Por favor, né? Sem açúcar. Eu me lembro, eu sou barbeira também, né? Por hobby, assim, fiz o curso para aprender, eu queria aprender um negócio novo. E esse mesmo cliente nosso, ele ficou 4 meses internado e ele tava com o cabelo muito grande. Vou cortar o cabelo dele, então, né? Tinha que levar um barbeiro lá. Aí aproveitei um dia da sessão de curativo, cortei o cabelo dele, mas, meu Deus, como aquele homem ficou feliz, assim, sabe? Mas é um carinho que a gente faz pro paciente, assim, e né? às vezes tu pode até achar, foi tão pouco, mas pra pessoa tem um significado, né? Enorme. Pra quem tá acamado, pra quem tá dentro de casa. Né? Tá o cabelo grande, né? Calorão, entende? Foi naquela onda de calor que teve aqui há pouco tempo. Então, tu imagina, né? E a atuação de vocês na Covid, por esse período, como é que foi? Agravou? A quantidade de feridas? A quantidade de atendimentos de acamados, né? A quantidade de acamados aumentou bastante. A gente tentou logo depois da Covid, né? Então, acho que a gente pegou esse boom aí, né? E foi, assim, pegamos ali o final da pandemia ali deu uma quantidade bem grande de acamados ali. E, Caroline, os atendimentos acontecem com crianças também ou é mais raro? Acontece com crianças, sim. Acontece não tanto, né, quanto um adulto, né? Mas acontece recentemente a gente atendeu uma criança para fazer laser terapia, ela tava com estomatite. Estomatite. O menininho, o bebezinho tava com estomatite, ficou 10 dias sem se alimentar por conta da estomatite ali. 3 sessões de laser fez a criança voltar a mamar, sabe? Que legal. Bem bonitinho, a gente fazia o laser nele, daí ele renava, chorava, depois ele ria, ele tirava o aparelhinho, daí ele ria. E assim vai. Porque é um outro cuidado, né? Totalmente diferente, assim, né? Fizemos, já tratamos uma menina de 7 anos ali também, que machucou a testa, vários pontos na testa também, então a criança aparece bastante. Aparece, não com tanta frequência, assim, mas já tratamos algumas já.
Caroline, o que eu vou te dizer? Aprendi bastante coisa aqui contigo. A gente já está se encaminhando aqui para o final, tá? Gostaria de mais uma vez agradecer a tua disponibilidade e vir conversar com a gente. Já passei teu contato para minha amiga, tá? Ela já deve estar bombando aí de mensagem, uma situação assim bem específica, bem delicada. E vou deixar a palavra aberta contigo, tá? Para passar teus contatos, para pedir para seguir nas redes sociais, alguma mensagem. A palavra está contigo, fica bem à vontade. Eu vou passar a nossa rede social aqui, né? Nosso Instagram, @curaricurativos, né? Nosso site curaricurativos.com, né? Deixar o telefone para contato também, 48 99100 0838, né? Certo. Telefone WhatsApp da Curari, né? Certo. É mais fácil entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, porque como a gente trabalha muito na rua, né, atender o telefone, às vezes a gente não consegue, hoje a gente está em atendimento de algum cliente, alguma coisa assim, a gente não consegue mandar mensagem pelo WhatsApp. Se quiser ligar também pode ligar, a gente retorna, mas, né, se quiser alguma coisa mais de imediato, assim, pelo WhatsApp a gente responde um pouco mais rápido. Certo. Alguma questão que tu queira apontar que de repente a gente não abordou? Não, acho que a conversa foi bem boa, né? Foi bem tranquila e tal. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, de estar falando com vocês, de estar divulgando o nosso trabalho, que eu acho que é muito inédito, né? Com todo mundo que a gente conversa, assim, mas existe isso? Isso não existe, né? Inclusive, essa cliente que falou né, dessa da mesa de bilhar, que eu contei a história para vocês, ela disse, mas esse serviço de vocês é um serviço de utilidade pública, muito, né? muito. Então, né, o pessoal não sabe, não tem como, né? Saber, porque é muito pouco conhecido mesmo, né? Não, e principalmente o Brasil é um país idoso, né? Sim. A nossa população está envelhecendo muito. Tá envelhecendo e assim, muito. eu acho que em cada família a gente tem pelo menos uma situação, ou um vizinho, um conhecido que tem um idoso acamado, né? Que passa por situação. Eu já passei lá no passado com a minha mãe, que fez inúmeras cirurgias, a gente tinha essa questão, né? Sim. Naquela época se falava daquele colchão que era casquinha de ovo, né? Que a gente dizia, hoje já não existe mais. Não existe mais, né? A gente não utiliza mais tanto, tem ainda nos hospitais, mas hoje o colchão ele é pneumático, né? Ele é como se fossem várias bolinhas, assim, aí uma esvazia, a outra enche, assim vai massageando o corpo do paciente para evitar o surgimento por conta da evolução dos tratamentos, né? Mas na época pra gente aquilo era um socorro, né? Era uma alta tecnologia, né? Isso. Só lembrando, com a abertura do espaço, o nosso atendimento domiciliar não vai cessar, né? O espaço importante, é muito importante. O espaço vai servir para a gente atender os clientes que podem se locomover até lá, Sim. né? E a gente agrega o útil ao agradável, né? O atendimento no espaço vai ser um pouco mais em conta, justamente porque não vai ter o nosso deslocamento, isso, né? E o atendimento domiciliar vai se manter, porque os pacientes que estão em casa precisam desse tipo de atendimento também, né? Então já faço um pedido. A hora que for inaugurar, já avisa a gente que a gente já quer fazer uma divulgação aqui. Então eu vou avisar sim, com certeza. Avisa sim que a gente ajuda na divulgação e sucesso para vocês. Agradeço no Hospital bastante. de Feridas. Do Hospital de Feridas. Tá joia, muito obrigada, muito obrigada.